Ela Disse, filme baseado no livro de mesmo nome, vencedor do prêmio Pulitzer de 2018, o maior prêmio mundial de jornalismo, escrito pelas jornalistas do The New York Times, Megan Twohey e Jodie Cantor, filme que estreia nessa quinta-feira, dia 8 de dezembro. Estou fazendo esse vídeo aqui um pouquinho mais diferente, sem edição, porque eu assisti esse vídeo menos de 24 horas antes da estreia. Foi uma cabine de imprensa com um espaço mais curto entre o lançamento do filme, então esse vídeo aqui vai ser sem edição, falando das minhas impressões e fazendo algumas críticas mais pontuais. Esse filme, dirigido pela Maria Schrader, conta a história dos bastidores da reportagem feita pelas essas duas repórteres, que são vividas aqui pela Carey Mulligan, que interpreta a Megan Twohey, e a Zoe Kazan, que vive a Jodie Cantor, repórteres do The New York Times, que fizeram a primeira matéria que trouxe à tona os diversos crimes de abuso e assédio e etc. cometidos pelo Harvey Weinstein, um dos grandes titãs da indústria cinematográfica, o cara que estava à frente da Miramax, cara extremamente poderoso ao longo das últimas décadas no cinema, vencedor de Oscar e tudo mais. Caso, inclusive, que segue, já foi condenado, mas segue sendo julgado no momento em que eu estou gravando isso aqui por outras acusações. E o caso que foi, né, o precursor ali, o estopim para que diversas outras mulheres viessem acusar tanto Harvey Weinstein quanto diversos outros homens e, né, nomes importantes da indústria cinematográfica e de outras indústrias, né, envolvendo poder, e logo em seguida viesse à tona o movimento Me Too, que é um movimento que existe até hoje, né, pelo direito das mulheres e contra esses abusos. É importante destacar que esse é um filme sobre esse período específico da reportagem, dessa reportagem específica que contou, né, que trouxe à tona os crimes do Harvey Weinstein. Não é um filme sobre o movimento Me Too e o que aconteceu depois, não é um filme sobre outras acusações, é um filme sobre esse caso específico, que sim, diz muito sobre o sistema, sobre a indústria como um todo, e que foi extremamente importante para que essas outras denúncias, esses outros casos viessem à tona. É importante fazer essa ressalva porque o movimento Me Too, como eu falei, existe até hoje, tem outras discussões dentro disso, várias outras questões que a gente poderia falar sobre o movimento, mas ele é sobre esse momento específico, né, do primeiro grande caso revelado e que possibilitou que todos os outros existissem e também, logicamente, possibilitou diversos avanços, né, com relação à cultura de trabalho. Obviamente existem muitos avanços a serem feitos, mas acho que é inegável que essa reportagem trouxe à tona né, os diversos problemas dessa cultura que foi perpetuada e, de certa forma, ainda é um pouco por tantos anos. Esse filme, eu acho que vale destacar dois pontos. Ele é um filme sobre jornalismo, né, sobre as duas jornalistas do The New York Times, que obedece, e aí tem dois pontos que eu queria falar, ele obedece uma estrutura muito já conhecida e até meio manjada de filmes de jornalismo, como por exemplo, mais recentemente, o Spotlight, ou até grandes clássicos como o Todos os Homens do Presidente, um dos meus filmes preferidos. Porém, ele tem um diferencial que é com relação ao tema. Ele toca num tema que essas reportagens anteriormente não tocavam. Ele é um dos grandes temas do nosso tempo, né? Essa questão dessa cultura do assédio, né? Do abuso. Eu estou falando a palavra abuso porque senão o YouTube vai prejudicar meu vídeo, mas vocês sabem ao que eu estou me referindo. E ele tem esse elemento diferente, né, que os outros filmes não tinham, porque é um assunto muito atual. E também tem um outro diferencial, que é o fato dele ser protagonizado por duas jornalistas mulheres. Tem uma equipe por trás ali que tem a sua importância, né, no jornal, né, The New York Times, mas ele é centrado nessas duas figuras femininas, que não era uma coisa tão comum há mais tempo, né, nesses filmes anteriores, e até porque as redações eram majoritariamente masculinas, uma coisa que tem mudado ao longo dos anos, e etc. Então, ele obedece a estrutura muito conhecida, mas traz um frescor com esses elementos. Também acho que ele traz uma pitada, assim, uma coisa mais sutil, que por ser jornalista eu acho que eu peguei mais, que é o fato de mostrar o trabalho como ele é. O que eu quero dizer com isso? Ele não glorifica, assim, ele não faz duas jornalistas boêmias que estão ali tendo ideias para uma reportagem, como muitos filmes já fizeram. Ao mesmo tempo, ele mostra o quanto elas são um pouco obcecadas pelo trabalho e por essa história especificamente, e se elas não fossem, elas não conseguiriam revelar essa história toda, mas também não glorifica isso, né? Eu acho que isso é um grande problema da nossa profissão, né? Como jornalista eu digo isso,
a gente glorifica muito o fato de ser meio workaholic e ser viciado em trabalho e tal, e o filme não faz isso, ele mostra o quanto as vidas delas são meio bagunçadas por conta disso, né? Com os filhos, com a casa que está meio fora de ordem, a vida dos maridos também é meio louca. Porém, ele também não mergulha num drama que isso poderia gerar do marido reclamando que a mulher não está em casa e fazer uma discussão machista ali com relação a isso. Não. Ele mostra a vida como ela é. Elas são mulheres que são jornalistas importantes e que têm a sua vida em casa e que precisam conciliar os problemas e dar conta das filhas e passear no parque e visitar um parente. Ele mostra é o que é. Eu acho que isso foi uma coisa que é bem sutil, não é todo mundo que vai perceber, mas eu acho que o filme faz muito bem. E agora sim, falando do mote, né, do filme, do conflito principal, mostra a dificuldade que é mesmo para jornalistas do The New York Times conseguir entrar nessa história. Por 2 pontos. O Harvey Weinstein era um cara extremamente poderoso e que barrava toda vez que alguém tentava investigar a vida dele e conseguia. Um outro ponto era muito difícil e ainda é fazer mulheres que passaram por situações assim, sejam elas décadas atrás ou mais recentemente, falar on the record, né? Como a gente diz no jargão jornalístico, falar sem ser em off, se identificando, dando o seu nome. A história ganha mais força quando isso acontece, a denúncia fica muito mais robusta, porém é difícil, né? A pessoa pode ter represálias, a pessoa tem que reviver todo o trauma, ela é julgada, muitas pessoas apontam o dedo, né? Principalmente quando é uma minoria vindo denunciar alguma questão assim. Então era muito complicado e é muito compreensível que essas mulheres não quisessem falar. E aí, o filme foca muito na luta delas para tentar convencê-las e as mulheres, né, a coragem dessas mulheres de vir finalmente a se pronunciar. Então isso é uma coisa muito bem representada. Existem outras escolhas da Maria Schrader, né, que é a diretora, que eu acho que valem muito a pena, que são muito importantes. O fato de não mostrar, isso é um pequeno spoiler, mas eu acho que não tem importância, de não mostrar o Harvey Weinstein em nenhum momento. Isso por diversas questões, tanto do ponto de vista narrativo, por criar meio que esse monstro nas sombras, né? Ele é essa figura monstruosa, quanto para não glorificar o próprio Harvey Weinstein ou trazer um protagonismo que ele não deve ter nessa história, né? Ele é o grande vilão, mas as protagonistas são as jornalistas e as mulheres que tiveram coragem de falar sobre isso. Então foi uma decisão muito acertada de não mostrar ele. Talvez existissem algumas questões jurídicas, judiciais por trás disso também, eu não sei dizer. Mas do ponto de vista da história, da narrativa, eu acho que fez muito sentido. Assim como também não mostrar a brutalidade dos crimes que ele cometeu, não mostrar, né, na imagem, não mostrar graficamente. Isso eu acho que desviaria um pouco o foco, seriam coisas para chocar meramente e mais do que isso, a decisão de não mostrar torna muitas vezes a coisa mais pesada. O filme utiliza, eu vou dar só esse pequeno spoiler, ele utiliza em um certo momento um conteúdo original em que a gente não vê nada, mas a gente fica muito impactado. É claramente a cena mais pesada do filme. Isso é feito muito bem pela Maria Schrader, a diretora. É uma decisão muito acertada, porque, como eu já falei em um vídeo sobre The Sopranos, uma série de ficção no qual eu falo sobre a morte mais impactante, nada do que possa ser filmado supera as coisas que a gente cria na nossa cabeça. Então, quem viu esse vídeo que está passando aqui vai entender o que eu quero dizer. Além disso, algumas curiosidades sobre o filme. A Gwyneth Paltrow, que é e outras atrizes, né? A Gwyneth Paltrow é a mais famosa, que falou, né, denunciou o Harvey Weinstein. Ela sofreu com assédio da parte dele e tal, não chegou a ser uma vítima de um crime tão grave quanto outras mulheres foram. Ela tá no filme de um jeito um tanto quanto inusitado, assim. Quero ver se vocês percebem a Gwyneth Paltrow, podem achar que talvez não seja ela, mas é ela. Um outro ponto, o Brad Pitt é um dos produtores do filme. Isso é interessante porque na época que a Gwyneth Paltrow foi assediada, né, falou sobre o que ela sofreu ali com Harvey Weinstein, o Brad Pitt era o namorado dela. Ele teria, pelo que se diz, ele teria confrontado o Harvey Weinstein, e aí a história com relação a ela meio que teria morrido. Confrontou, né, sem que isso viesse a público, porque, como eu disse,
Harvey Weinstein era uma pessoa extremamente poderosa, né, ao longo das últimas décadas, foi muito poderoso na indústria cinematográfica. Além disso, eu quero ressaltar, com relação à narrativa, 2 pontos muito importantes. As atuações da Carey Mulligan e da Zoe Kazan, eu acho que combinam perfeitamente. A Carey Mulligan sendo muitas vezes a repórter com mais estrada e sabendo bater de frente com pessoas muito poderosas, sabendo entrevistar e extrair informação. E a Zoe Kazan, né, que vive a Jodie Cantor, aquela repórter mais brilho no olho, assim, que está muito querendo essa história, muito querendo ir atrás. São perfis jornalísticos que combinam para fazer uma matéria a 4 mãos, como a gente diz, e eu acho que funcionou muito bem em tela. E vendo entrevistas tanto da Megan quanto da Jodie, eu acho que elas souberam falar de um jeito muito parecido, são atrizes que combinam muito com esses papéis. Mas o elenco todo está muito bem, assim, não existe uma atuação que destoe. São, como eu falei ali em outro ponto, são atuações que nas sutilezas conquistam e muito. E um outro ponto que eu acho importante é o design de produção, que aqui é assinado pela Meredith Lippincott, espero que eu tenha dito certo. Ela é a design de produção que está, por exemplo, no Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, filme de 2020. Eu acho que o design de produção acerta muito porque, primeiro, que eles conseguem utilizar a redação do The New York Times. É o primeiro filme que foi, né, feito utilizando o escritório real, a sede do The New York Times, que é uma sede de dar inveja de qualquer jornalista, isso é inegável. E ela mostra, como eu comentei, esse espírito de ficar meio obcecado pela história, de estar trabalhando durante vários turnos sem parar. Ela mostra isso muito bem, né? Ela consegue, tanto quando mostra claramente ali, né, a redação mais às escuras e só elas trabalhando, quanto em momentos que elas se encontram com uma fonte, eles estão na cafeteria do The New York Times, né, no refeitório, e todas as cadeiras estão viradas com as pernas para cima, mostrando que tem mais ninguém ali, que o lugar está fechado, tá só elas ali com aquela pessoa tentando extrair aquela informação. São detalhes que eu acho que funcionam muito bem para criar esse clima que o filme está se propondo e consegue muito bem. Além disso, eu acho que tem só uma discussão que talvez seja importante fazer, que eu deixo aqui para o final do vídeo e eu deixo para você aí que vai assistir ao filme refletir, que é se ele vai a fundo nessa questão dos problemas com a indústria ou se ele dá uma aliviada. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí, eu vou dizer a minha opinião. Primeiro que o filme mostra o tempo inteiro como é difícil lidar, né, com aquela figura poderosa, e eu acho que o filme diz durante vários momentos o quanto aquele é um problema do sistema, da indústria, e o quanto as pessoas sabiam daquilo e não faziam nada, o quanto essas mulheres tentaram falar antes e não foram ouvidas. Porém, é inegável também que ele centraliza muito na figura do Harvey Weinstein, que sim, merece, né, todas essas críticas e todos esses comentários, e merece que seja centralizado nele porque ele é um dos grandes vilões dessa história. Porém, quantos outros Harvey Weinsteins ou pessoas que cometeram crimes semelhantes existem por aí? E nenhuma delas é citada. Como não é citado também o próprio The New York Times, porque, como a gente sabe, essas más condutas não eram uma exclusividade de Hollywood. Na indústria, na mídia, na indústria de notícias, em diversas outras indústrias e mercados com homens em poderes de chefia, isso acontecia e ainda acontece. O The New York Times, por exemplo, logo depois teve um dos seus chefes lá acusado de assédio. Sabe-se que anos antes dessas denúncias semelhantes com relação ao Harvey Weinstein já tinham chegado no jornal e o Harvey Weinstein conseguiu barrar, ou o editor não quis levar adiante. Então tem críticas que o próprio jornal poderia sofrer nesse sentido também. Acho que isso é um ponto a ser levado em consideração, porém eu acho que isso não rouba a cena, não se torna um problema tão grande, porque, como eu comentei no início do vídeo, ele é claramente um filme focado nesse episódio específico e as ramificações que teriam depois. Ele não mergulha nessas ramificações, não mergulha, nem sequer fala no movimento Me Too. Ele é um filme sobre os bastidores da reportagem que trouxe à tona os crimes do Harvey Weinstein e sim o quanto isso teve efeito para que outras acusações viessem depois. Aí talvez em outras obras isso poderia ser tocado, né? Se seguirem fazendo filmes só sobre esse caso, sem tocar nesses outros casos, aí sim acho que vai ser uma coisa que incomoda muito. Mas nesse caso, eu realmente acho que, por mais que eu acho que a crítica seja válida, eu acho que a proposta do filme
acaba superando um pouco isso, porque é muito focado nesse caso específico que foi gigantesco. Isso é inegável e com certeza vale um filme e um livro só sobre isso. Era isso que eu tinha para dizer, como eu comentei, um vídeo mais rápido hoje. Se vocês chegaram até aqui, eu estou deixando 2 vídeos passando na tela, como eu sempre faço, sobre filmes e séries, vídeos que eu acho que vocês podem gostar também. Por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever aqui no canal e comentar o que acharam desse vídeo aqui. Me digam o que estão esperando e o que acharam de Ela Disse, que esses comentários sempre ajudam muito. Até o próximo vídeo. Tchau!